Como é gostoso a gente perceber que um bebezinho nasceu. Quando o bebê nasce é uma alegria tão grande, não é verdade, irmãos? Eu vejo aqui pela nossa igreja que esse ano tem apresentado dezenas de bebês. Esse ano 96 bebês serão apresentados até o segundo domingo de dezembro. E se você ainda não tem um bebê, dê 3 pulinhos na porta do berçário, viu, Edu? E se plantar bananeira, vem gêmeos. Mas, irmãos, é interessante a vida. Quando um bebê está no ventre de uma mulher, gerado em amor, isso significa pertencimento. Não há um sentimento mais maravilhoso do que o bebê no ventre de uma mulher. Esse bebê está tremendamente protegido, muito bem cuidado. O desenvolvimento de uma criança é algo sobrenatural que até hoje a medicina, os estudiosos estão se debruçando para estudar, mas não conseguem conceber o que significa isto. Mas para mim, hoje, nessa manhã no sermão, significa pertencimento. Uma mulher naquele momento é coautora com Deus da vida humana, ao lado do seu esposo. Quando o bebê nasce, parece, quando ele é tirado do ventre da mãe, parece que as mudanças começam a acontecer. Eles se tornam inseguros. Por isso todo ser humano é inseguro por natureza, por nascimento, irmãos. Quando somos tirados do útero materno e colocado no útero familiar, a gente demora um pouquinho para entender o que significa essa mudança. Porque parece que pertencíamos e agora não pertencemos mais. Mas é tão gostoso ver a vida que a partir do momento que aquela mulher apanhar aquele bebê de volta e começar a amamentá-lo, o sentimento de pertencimento volta a ele. E junto com isso, o sentimento de segurança. É incrível, inacreditável. Tanto é que os bebês enxergando bem pouco, e sempre tem aquela avó, aquele avô que chega lá no berçário e diz: olha que coisa linda, aqui é o vovô e a vovó. Ele só está vendo um vulto. É só um vulto. Você é a aparência de alguma coisa que vai existir. Você é um borrão nos olhos de uma criança, simplesmente isso, e um borrão que fala, e de vez em quando ele tenta enxergar direito, mas a visão vai chegar um pouquinho mais à frente. Quando somos arrancados do útero, parece que o pertencimento foi embora. Quando somos colocados de volta no braço materno, o sentimento de pertencimento volta. Tanto é que ele, sem enxergar direito, sente o cheiro da mãe. E mais incrível de tudo, consegue perceber a batida do coração de uma mulher. É incrível isso, não é? Pode colocar o bebê no colo do pai, a batida do coração é diferente para ele. Coloca no seio da mãe, pronto, já se acomoda, porque a batida do coração é muito certa. E dizem os estudiosos que a batida do coração de uma avó legítima, de uma moça, é muito semelhante à batida do coração, porque Deus fez isto, porque Deus quer o pertencimento. Por isso, ame sua sogra. Deixa o teu bebê no colo dela, porque até a batida do coração Deus faz correlata. É inacreditável o plano de Deus. Mas os bebês não ficam bebês para sempre. Daqui a pouquinho, eles já estão andando, eles já estão correndo. Mas toda vez que dá alguma coisa errada na vida deles, eles gritam por um nome. Qual é o nome? É assim mesmo, bem sonoro. Mãe ou mãe? Paulista é bem característico, né? É o ideal de pertencimento. Talvez alguém diga assim: pastor, e nós homens? Fique tranquilo. A voz grave de um homem, quando uma mulher está grávida, significa
que alguém naquela família, cujas notas vocais são tão profundas, que faz com que o coração de um bebê acelere ainda mais. Por isso, fale com seu bebê no ventre da sua mulher e já vai se apresentando. Olha, você pertence a ela, mas por pouco tempo, já já você vai ver seu pai. E aí a tua vida vai ficar completa. Pode falar porque funciona. É o sentimento de pertencimento. Mas a coisa difícil acontece logo depois. Quando essa criança, ela cresce, se desenvolve, como a gente vê tantos bebês aqui que crescem tão rápido nessa igreja, e daqui a pouco eles têm que começar a ir para a escola, e cada vez parece que eles estão indo mais cedo. É interessante essa transição quando um bebê passa por essas fases que já discutimos aqui do púlpito. Sair do útero materno, ser colocado no útero familiar, agora sair do útero familiar e ser colocado no útero escolar ou social. São mudanças grandes. E o que é mais importante nesse processo todo é o sentimento de pertencimento. Por isso, os adolescentes dão um suspiro muito fundo quando, por exemplo, uma moça da nossa igreja é galanteada por um rapaz da escola. E ele simplesmente olha mais para ela e diz para ela: eu acho que eu estou gostando de você. Pronto. Parece que o sentimento de pertencimento vai a mil. Os próprios colegas, não é, de escola, no período todo escolar, é um sentimento de pertencimento. E é bonito ver isso. Não tem nada de errado com nenhuma dessas etapas. Pertencimento. Talvez o maior problema seja quando nós nos tornemos adultos, e aí chega uma fase em que nós estamos, por afirmação pessoal, perguntando a respeito de pertencer a alguém. Domingo atrás, um rapaz galanteador chegou aqui na igreja, se ajoelhou perto do pastor, diante da sua namorada, tirou do bolso uma aliança, um anel com um diamante, e disse para ela: você quer casar comigo? Ela olhou primeiro para ele, depois para o diamante. Ou primeiro para o diamante, depois para ele. Mas ela disse assim: sim, eu aceito. De novo, pertencimento. Na vida espiritual acontece o mesmo. Andávamos errantes, perdidos, sem um Salvador. Mas um dia você descobriu, quem sabe lendo um livro, lendo a Bíblia, assistindo um programa de TV e no rádio, que você já pertencia a Jesus Cristo sem saber. Porque Jesus Cristo, há tantos anos atrás, já morreu naquela cruz por você, pelos seus pecados, pelas suas transgressões. E aí parece que a gente dá um suspiro de novo, e parece que, como cantamos num beijo apaixonado, o céu toca a terra, num beijo apaixonado. E aí você descobre o que significa de novo pertencimento. Pertencimento. Uma das coisas mais lindas que eu acho depois de conhecer a Jesus é pertencer a uma igreja. É interessante que as pessoas que mais têm carência, elas exigem demais de uma igreja. Quando se trata da questão pertencimento, eles se tornam extremamente rigorosos com essa questão de pertencimento. Tanto é que se a igreja, um líder ou alguém cometer um erro, pronto, parece que o mundo acabou. Como se Jesus Cristo tivesse diminuído a intensidade do amor que Ele sente por cada um deles. Como é bom pertencer a alguém. Há 1 ano e meio atrás eu usei pela primeira vez essa palavra, pertencimento. E hoje volto a ela, porque parece, a meu ver, que os males que a sociedade está enfrentando, principalmente na área emocional, é a falta de uma certeza bíblica que nós pertencemos ao nosso Deus. Eu quero dizer que até mesmo quando estávamos informes, e vou repetir até ficar careca, ou mais,
Desde quando você estava informe no ventre da sua mãe, Deus te amou. Esse Deus exagerado diz que talvez o teu pai te abandone, e talvez você seja um filho ou uma filha cujo pai tenha abandonado, tenha abusado de você, tenha maltratado você. Eu quero dizer que Deus, o Pai eterno, te ama desde quando você estava informe no ventre de sua mãe. Mesmo quando os seus amigos te abandonarem, Ele nunca vai te abandonar, porque você pertence a Ele. É declaração bíblica. Nós pertencemos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Só que nós temos que entender e nos apropriar desse sentimento. Quantas pessoas hoje com uma baixa autoestima estão exigindo de homens aquilo que só Deus pode dar. Estamos às vezes vivendo dentro de uma comunidade, exigindo de uma comunidade aquilo que ela não pode dar. O sentimento de pertencimento tem que ser realçado no nosso coração e na nossa alma, o fato de que nós pertencemos a Deus, e Deus já declarou o seu amor para com cada um de nós, e Ele diz: você é meu, você é minha. Eu escrevi o teu nome na palma da minha mão para nunca se esquecer de você. Você pertence a mim. Este sentimento dá uma segurança, porque pode ser que tudo ao nosso redor possa estar perdido, mas a ideia e o ideal de pertencimento é algo tão forte e poderoso, que faz com que cristãos como eu e você, comuns, se tornem pessoas extraordinárias no mundo tão ordinário que é esse que nós vivemos. Dias atrás alguém escreveu uma carta vinda de um país da África onde os cristãos hoje estão sendo perseguidos. E o missionário que lá está escreve estas palavras: por favor, irmãos, orem por nós, para que possamos amar ainda mais as pessoas que nos castigam, que nos humilham, que quantas vezes nos levam até a morte. Por favor, nos ajude a orarmos por estas pessoas. Você percebe, o sentimento de pertencimento é tão forte que eles não estão pedindo: livra-nos disso tudo, mas nos ensine, ó Deus eterno, a atravessar tudo isso, não errando e fazendo a tua vontade. Eu quero ler para vocês a maior declaração de amor que nós encontramos no Antigo Testamento. E essa declaração diz assim, e depois os meninos vão projetar o texto, tá bom? Não projeta agora não, vai ser surpresa. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, e você pode substituir aquele que te criou, o Deus que criou, ó Jacó, aquele que formou Israel, falando daquela nação, ele diz assim: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Essa é uma grande declaração de amor. Claro que vale para o povo de Israel e vale para vocês, o novo Israel de Deus. Vamos ler o texto todos juntos? Isaías 43, verso 1. Vamos lá todos juntos? Mas agora diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Você é. Quem que disse isso, irmãos? É o nosso Deus Todo-Poderoso. A quem você pertence, meu irmão, minha irmã? Você pertence ao Deus Altíssimo. Largue de ficar de sentimento de pertencimento humano e querendo pertencer a outros. Você já pertence a Deus. Na adolescência, sabe o que acontece conosco? Pelo fato de nós queremos ser aceitos pelo grupo e pertencer a um grupo, muitas vezes nós cometemos os grandes pecados da nossa vida porque nós queremos ser aceitos por um grupo. Quando chegamos na juventude,
e passamos a puberdade, irmãos, é terrível. Uma pessoa, para pertencer a um grupo, uma agremiação, muitas vezes, irmãos, eles vendem até a alma. E parece que aquelas palavras tão divinas, que você é o quê? Você é o quê? Você é meu. Parece que vira um vapor. E erramos o alvo da nossa vida. Sim, querida igreja, nós pertencemos a alguém. E esse alguém tem nome. É o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o único Deus vivo e verdadeiro, manifesto na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus triuno, o Deus que nunca muda, o Deus que não assombra nem variação nem mudanças. É a esse Deus é que nós pertencemos. Me parece que nós temos que declarar esta certeza, e pelo que diz esse texto, nós temos que meditar mais nesse texto. Olha as declarações de pertencimento. Eu te criei. É Deus dizendo isso. Quem foi que criou você? Deus, não é? E talvez alguém diga assim: eu sou fruto do meu pai e da tua mãe. Se Deus não quisesse, você não seria nada. Você seria um pensamento, uma ideia. Mas porque Deus permitiu, você veio à existência. Porque Deus é o único que tem poder de chamar à existência aquilo que não existe. Atributo dele. E se você existe, se Deus te criou, por favor, lembre-se, você pertence ao Deus Altíssimo. Você pode andar longe dele, mas você continua pertencendo a ele, porque ele é o Criador de todas as coisas. Eu te criei. Eu sei que às vezes eu gostaria de ter um topete melhor. Eu gostaria de ser mais parecido com o Brad Pitt. Mas eu não sou nada disto. Mas o que Deus fez por mim ao me criar, me fez diferente de todos os outros. Não é só a minha impressão digital, eu sou único no mundo. Único no mundo. E se você é único no mundo, ou única no mundo, você pode dizer agora aí no seu coração: eu sou único. Não tem ninguém igual a você no mundo. Eu sei que às vezes dizem que nós temos no mundo inteiro 2 sósias, né? 2 pessoas que parecem conosco, é a possibilidade bilionésima, não é? E eu ainda não encontrei ninguém parecido comigo. Mas o dia que achar, eu vou dizer: você é feio e eu sou bonito. Quando Deus diz eu te criei, Ele está dizendo na língua hebraica: foi com as minhas mãos que eu te teci no ventre da sua mãe. Quando você ainda estava informa, eu dei forma. Eu usei toda a genética que seus pais possuem, mas eu dei tudo isso e se juntou e fez aquilo que você é. E Deus olhou para isso e disse: isso é bom, isso é bom. Somos nós que no ideal do pertencimento ao longo da vida a gente está dizendo: não foi muito bom, Senhor, o Senhor errou aqui. Meu pé, Senhor, o Senhor errou no meu pé, errou no meu nariz podia ser mais ajeitado, não é? Quando a gente cresce e vai muito na festa das nações assim: eu sou acima do peso. A gente pode falar todas estas coisas, mas nada disso consegue diminuir aquilo que Deus fez. Deus criou cada um de nós para o louvor da sua glória. O texto que nós lemos agora em Isaías 43:1 diz assim: eu te formei, ó Israel. A criação é o ato de conceber, agora é a formação, é o desenvolvimento daquelas células incríveis que são multiplicadas no ventre de uma mulher. E da coisa boa, irmãos, a formação. E aí a língua grega quer dizer em formação, a formação física, a formação intelectual e a formação espiritual, porque todos nós temos um vazio
no formato de Deus. A gente já sai com defeito de fabricação, porque diz a Bíblia: em pecado fomos gerados. Mas a realidade de Deus já está dentro de nós. Somos pessoas por natureza religiosos. E para aquele que criou, aquele que formou, ele diz uma palavra estranha nesse texto. Não tem nada a ver com concepção e criação e pertencimento. Parece que ele foge da regra. Ele diz nesse texto: não temas. Porque da mesma forma que um bebê, ao ser tirado do útero materno, chora, se lamenta, como quem querendo voltar para lá, mas Deus, pela sua ordem, diz: quando você é tirado do ventre, você tem que passar por todas as fases da sua vida. A vida para você começou, meu amigo. Parece que Deus quer dizer, como diz a Bíblia inteira 365 vezes: não tenha medo, porque por natureza nós temos medo. E nesse sentido, irmãos, quanta gente boa eu conheço, com um potencial incrível, mas tem uma coisa que parece que torna essas pessoas inofensivas. Parece que congela as pessoas. O medo nos afasta de vivermos o plano de Deus, nos afasta de criarmos coisas grandes, de edificarmos coisas. É um medo que nos leva para trás. E dependendo de como foi esse pertencimento, quer na criação, na formação, a gente tem sequelas para a vida, irmãos. E tem muita gente que parece descolada, pessoa alegre, feliz, mas no fundo são pessoas medrosas, cheias de temores. Pessoas que não conseguem ocupar o seu espaço porque simplesmente o medo puxa essas pessoas para trás. Talvez seja por isso que Deus, discutindo a nossa formação e o nosso pertencimento, Ele diz: filha, não temas. Filho, não temas. 365 vezes, não temas. Ou seja, parece que quem é criado por Deus tem que acordar de manhã, bater a mão no relógio, desligar e dizer para ele mesmo, para ela mesma: não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Não temas, não temas, não temas. 365 vezes, uma para cada dia do ano. Porque nós nascemos debaixo da insegurança, mesmo desfrutando de pertencimentos. O texto bíblico, em Isaías 43:1, diz em quarto lugar, depois de dizer não temas, ele diz: eu te resgatei. Eu te resgatei. Deus nos livrou da morte. Esse é o resgate de Deus. E nós temos que deixar isso bem claro na nossa vida, porque nós éramos destinados à condenação eterna, mas Ele nos resgatou, nos tirando das trevas e colocando na sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus incrível e maravilhoso. Ele é o Deus dos resgates da nossa vida. E quantas vezes nós precisamos nos lembrar disso. Fomos resgatados de toda a força do mal. Deus nos tirou do lodo do pecado e nos colocou os pés firmes na rocha que é Cristo Jesus. Isso é resgate. Isso é resgate. E aí, 1, 2, 3, 4, 5. Em quinto lugar, Deus diz assim: eu te chamo pelo nome. Nosso Deus é um Deus pessoal, irmãos. Deus não abençoa no atacado. Deus abençoa no varejo. O teu nome é tão importante aos olhos de Deus que Ele te chama pelo teu nome. O nome do teu pertencimento. O teu nome terreno é importante. E Ele diz na Bíblia que um dia vai trocar o seu nome. Você vai ter um novo nome. Com esse teu primeiro nome, o teu nome foi escrito no livro da vida, porque Ele te resgatou. E quando você receber o seu segundo nome, você vai estar já com a mente de Cristo e um corpo de glória para viver a eternidade. Mas lá na eternidade, o Deus que já sabe o teu nome eterno, já olha para o teu nome terreno e diz: eu lhe dei nomenclatura, eu te chamo pelo teu nome.
É por isso que nós conclamamos desse púlpito há 90 anos, que cada um de vocês desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Que você não viva simplesmente dos cultos públicos desta igreja, domingo pela manhã, domingo à noite e quarta-feira. Não, não faça isso. Você precisa ter cada dia o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não dá para ter relacionamento pessoal com Jesus sem a Bíblia na mão. Não dá para você ter relacionamento pessoal sem orar a Deus. Não há para você ter relacionamento pessoal com Deus sem você servir amando outras pessoas. Não tem como. É assim que se autentica no nosso meio relacionamentos pessoais, os quais são tão importantes aos olhos de Deus. A gente começa com Deus e a nossa alma se derrama em favor dos outros. Quanto mais você estiver ligado a Deus, mais você vai amar o próximo. Há uma relação incontida, mas o nosso Deus continua sendo um Deus que de maneira pessoal se relaciona conosco. Eu gosto muito daquela passagem de Jesus com Zaqueu. A turma diz que Zaqueu, quando estava naquela árvore, ele desceu depressa. Irmãos, eu acho que quando Jesus, no meio daquela multidão, os estudiosos calculam pela cidade de Jericó e as portas da entrada de Jericó, que era a primeira cidade do mundo, foi Jericó. Viver naquela cidade, com toda a estrutura que ela oferecia, garante a Jesus que pelo menos 600 pessoas estivessem ao redor de Jesus. Dizem os estudiosos. Não tem como comprovar. Perdão, irmãos. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu algo inacreditável. Jesus passando por aquele cipreste bravo, ele não disse: homem em cima da árvore, desça da árvore. Ele não disse: crente em cima do muro, desça do muro. Ele parou, olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu estou com fome e a melhor cozinha é da tua casa. A Bíblia diz que ele desceu depressa. Para mim, Zaqueu caiu de lá. Você sabe que um cobrador de impostos não era muito bem visto naquele tempo. E o sujeito era baixinho. Agora, irmãos, precisamos desmistificar o contexto de Jesus. Todo mundo do Ocidente pinta Jesus assim: um cara alto, 2 metros de altura, loiro, cabelos longos, olhos azuis. Irmãos, Deus não ia mandar um ET, porque se ele veio na plenitude do tempo, ele era um judeu, tá? Judeu não é muito alto, irmãos. A média dos judeus é 1,67 m. Você consegue calcular a altura de Zaqueu? Eu não, era um baixinho. Quantas e quantas vezes, quem sabe aquele homem passou pela sua influência e pelo seu poder financeiro, ele passou a ser um cobrador de impostos, simplesmente para que as pessoas o notassem. Quem sabe entre os seus irmãos, Zaqueu era o menorzinho de todos, com menos valor. Mas Jesus chamou esse homem pelo nome dele e disse: o meu reino passa por essa cidade, mas o meu reino passa pela tua vida. No pertencimento nosso, irmãos, eu quero que você declare ao seu coração: o reino de Deus passa pela minha vida também, porque eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus passa pela tua vida, passa pela minha vida, porque Ele nos chama pelo nosso nome, pelo nosso nome. No dia da minha conversão eu não ouvi o meu nome, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele me chamou.
Eu senti no íntimo do meu ser o chamado de Deus naquele dia, quando eu levantei a minha mão e me entreguei a Jesus Cristo. Que dia maravilhoso foi aquele. Mal sabia eu por onde Deus ia me levar. Porque tudo quando Deus faz, irmãos, é uma aventura. É uma aventura. É uma aventura incrível. É incrível o que Deus faz conosco. Mas a declaração mais poderosa desse texto vem no final. Você é meu. E agora eu gostaria que os irmãos, por um momento, antes de terminarmos, que você pensasse nisso. Você sabe quanto vale essa declaração de Deus? Você é meu, você é minha. Não menospreze isto. Porque no dia que Deus fez essa declaração, os anjos dos céus se encurvaram. E todos os demônios do inferno se enfesaram. Porque nem Satanás e os seus anjos, a terça parte decaída dos céus, podem pertencer a Deus nunca mais. Cada anjo demoníaco na face da terra é proibido de louvar, se quiser louvar. Seus lábios estão selados. Eles não têm mais esse direito. E eles não pertencem mais a Deus. Eles foram banidos, excluídos da presença de Deus. Você imagina quando um bebê é formado e na eternidade Deus diz: esse bebê é meu, gerado em amor para a minha glória. O inferno estremece, estremece. Pastor Alex, a Helena antes de existir, já estremeceu o inferno. Porque da eternidade, Deus disse para vocês dois: eu vou lhes fazer paz, e essa menina é minha para sempre. Irmãos, olhe para os seus filhos. Os seus filhos são uma ofensa ao inferno, por uma razão muito simples. Eles são fruto de pessoas consagradas a Deus. E o maligno sabe que os nossos jovens vão perfumar as nações da terra. E ele vai fazer de tudo para cirandar com a vida dos nossos jovens, com a vida dos seus filhos. Mas nós já fechamos questão a respeito disto. Aqui nesta igreja nós vamos abençoar os que Deus abençoa e vamos chamar de nosso aqueles que Deus disse: você pertence a mim. É decisão tomada. É por isso que eu abraço os seus filhos e digo para eles: vocês são lindos, vocês são preciosos, vocês pertencem a Deus. Falo isso o tempo todo. Se preciso for, falo até no ouvidinho. Se um dia alguém disser que você não é bonita, que você não é bonito, rejeite tudo isso e traga esse camarada para falar comigo aqui. Porque ele vai acertar a conta, porque vocês são de Deus. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Isso é pertencimento, irmãos. É por isso que você, pai, você, mãe, tem que fazer a lição de casa. Você tem que viver uma vida de santidade e pureza. Você tem que fazer a lição de casa para que a sua descendência possa ser abençoada e abençoadora na face da terra. Pegue o bebê no teu colo, mas diga já logo do começo: Helena, você é nossa, mas você pertence a Deus. Faça uma declaração para os seus filhos: vocês pertencem ao Deus Altíssimo. Deixa eu ler Isaías 43, verso 1. Você pertence a Deus, você pertence a Deus, você pertence a Deus. Porque Satanás na juventude deles vai dizer: você não pertence a ninguém, você é fruto da humanidade. Não, cada um dos nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, eles têm um dono, eles pertencem ao Deus Altíssimo. Isso é pertencimento. Não deixe o maligno fazer com que, quem sabe, o seu filho, se tem algum tipo de limitação. Lembre-se, toda criança limitada é especial aos olhos de Deus. Deus tem planos grandes para eles.
Quantas vezes os pais no pertencimento dizem: pastor, meu filho nasceu com um defeitozinho de fabricação, é especial. Deus tem um plano grande. E aí eles já começam até a sorrir. É mesmo, pastor? Porque Deus não erra. Deus faz tudo perfeito. Isso é o pertencimento. Eu me lembro quando eu conquistei minha esposa. Eu no meu coração, aquela moça que canta, toca piano, é muita areia para o meu caminhãozinho. Como foi bom naquele mês de junho, que o Espírito de Deus diz assim: faz 2 viagens e leva a moça. Se o teu caminhão é pequeno, faz 2 viagens. Mas sabe qual foi o dia mais importante depois da minha salvação? O lugar não era muito romântico. Eu sei que vocês, meninas, pintam um romantismo, né? Um castelo, um rapaz em cima de um cavalo branco. Eu perguntei para minha esposa se ela era minha e queria ser minha. Foi num ônibus indo para São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Foi num busão mesmo. Mas eu perguntei para ela: Marta, eu acho que eu estou te amando. Ela ficou surpresa. Você quer namorar comigo? Ela olhou para mim, estendeu a mão dela e disse: eu quero. Irmãos, foi o melhor dia da minha vida. E eu já não perdi tempo, já dei um beijo nela. No ônibus. Ela exige um beijo de mim todo dia, desde então. Como se a gente estivesse no ônibus. Mas naquele dia, nós esboçamos pertencimento um ao outro. Mas desde os primeiros dias de namoro, quando nós sentamos naquela praça, nós dissemos que nós daríamos a nossa vida por inteiro para servir ao Deus Altíssimo. Nunca falaríamos em separação entre nós, nunca. Esse assunto já estava vencido. E se Deus nos desse filhos, eles seriam bênçãos que Deus nos concede. E se um dia Deus nos desse netos, eles iriam perfumar as nações da terra. Foi a oração que nós fizemos. E a gente já passou por tanta coisa na nossa vida. Os irmãos podem acreditar, porque a gente tem um livro para escrever. Já passamos de tudo na vida. Sabe o que nos restou? O sentimento de pertencimento. E quantas vezes Isaías 43, versículo 1, pontuou a nossa vida. E eu quero concluir, antes da oração, de ler o restante. Você só pode acompanhar os versículos de 2 até 10. Quando você atravessar as águas, não se preocupe, eu estarei com vocês, mesmo que você tenha medo de água. Quando você atravessar os rios com as correntes fortes, eles não vão te encobrir. Quando você andar através do fogo e for provado, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, olha o pertencimento, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu dou o Egito como resgate por você. E naquele tempo a nação mais rica da terra era o Egito. Ele diz: eu dou a nação mais rica da terra por você, meu filho, minha filha. Pode encontrar a nação mais rica do mundo, Estados Unidos. Deus troca os Estados Unidos inteirinho por você, porque você vale mais do que todas as nações da terra. Eu lhe dou a Etiópia com todo o seu misticismo, e Sebá com todo o seu ouro por você. Deus dá nações ricas
as nações mais numerosas do mundo, como seria a China, e nos dá as que brotavam mais ouro e cobre da face da terra em favor de você, em troca de você. Por favor, igreja, nesse tempo em que nós não passamos de um número de CPF, que nós não passamos de simplesmente uma pessoa na multidão, veja o que Deus fala a teu respeito. Você é precioso e honrado à minha vista. É declaração de amor desse Deus grandioso. Vale para Israel, vale para você, porque eu o amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, olha o medo aí de novo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos. Ó, está vendo só os seus filhos aqui? Eles vão perfumar as nações da terra. Isso não é pregação vazia, é verdade. Do Ocidente ajuntarei a você. O mundo vai ser o quintal da sua casa. Eu direi aos que são do norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, dos confins da terra, as minhas filhas. Isso no plano de Israel vai se cumprir. E é tão bom a gente ler esse texto e aplicar a vida e dizer: filho, você pertence a Deus, filha, você pertence a Deus. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Você é um caso de amor, hein? Desde quando ainda estava informe no ventre da sua mãe. Trago o povo quem tem olhos, mas é cego. Quem tem ouvidos, mas é surdo. Olha o que Deus diz do mundo ao seu redor. Ele tem olhos que não veem, tem ouvidos que não conseguem ouvir. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas você vê, você ouve o teu Deus Todo-Poderoso. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Ninguém, Senhor. Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas. Testemunhe o seu pertencimento a Deus. Comece uma conversa dizendo: eu pertenço a Deus. É declaração, é testemunho. Declara o Senhor a respeito disso. E meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá algum depois de mim. Parece que nós não vamos sofrer nenhum perigo de confundir o nosso Deus. Sabe por quê? Ele é único, e Ele te gerou e te formou único. Essa é a beleza maravilhosa do nosso Deus. E é por isso que no íntimo do nosso coração a gente diz assim: eu não mereço tanto amor, porque eu sou um pecador. E segundo a Bíblia, destituído estou da glória de Deus. Mas Deus assim mesmo nos decidiu amar e dizer para sempre: você é meu, você é minha. A gente não encontra muitas camisetas escritas: eu pertenço ao Senhor. Mas esta é a declaração de amor mais doce do Antigo Testamento, que diz: eu pertenço a alguém, eu pertenço ao Senhor. E se você na manhã desse dia pode dizer no íntimo do seu coração: pastor, eu pertenço a Deus.
a minha vida pertence ao Deus Altíssimo, eu tenho certeza que o seu mundo será colocado no lugar, porque a Bíblia diz que quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Coloque as coisas em primeiro lugar e até no lugar de Deus, até aquilo que é teu será tirado. Coloque Deus em primeiro lugar e diga a Ele: eu pertenço ao Senhor. E se houver alguém aqui nesse auditório que diga: pastor, eu nunca entreguei a minha vida a Deus, e você quer fazer isso nessa manhã, é muito simples. Terminando esse culto, vá para a sala ali, passe pelo pastor e diga lá: pastor, eu quero pertencer a Deus. Pronto, negócio feito. Nós vamos te ajudar, e eu tenho certeza absoluta que você vai desfrutar do sentimento mais lindo que um homem pode ter na face da terra: pertencer ao único Deus vivo e verdadeiro. Você pode dizer para mim: eu pertenço a Deus? Vamos lá? Não ficou bom, não ficou bom. De novo. Não se esqueça disso. Você pertence a Deus. Isso é intransferível. É como se fosse a tua impressão digital. Essa é a tua vida, filho. Esta é a tua vida, filha. Talvez os braços de Deus era o lugar que você nunca deveria ter saído. E quem sabe, olhando para os homens, olhando para a igreja, você quis um dia fugir dos braços de Deus. Volte correndo para Deus, porque pertencer a Deus é o maior seguro que você pode fazer na face da terra, tanto hoje como para todo sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo ideal de pertencimento a Deus. Como isso traz um conforto, um consolo, algo sobrenatural desce do teu trono, quando nos lembramos que pertencemos ao Senhor. Como é gostoso, ó Pai, pertencermos a uma família, a uma igreja, pertencer a uma esposa que nos ama, a filhos que nos quer bem. Ó Deus, e as tuas filhas pertencer a um esposo, a filhos que as queira tão bem. Mas o sentimento de pertencimento, que extrapola tudo aquilo que a mente humana pode conceber, é o fato de pertencermos ao Senhor. Pai de amor, quantos neste mundo vivem alheio a esse sentimento? Eles não conseguem perceber o que significa isto. Vivem as suas vidas como meras criaturas de Deus. E quantas vezes perguntam aos seus corações teimosos: por que estou aqui? Para que eu nasci? Para que eu existo? Enquanto nós que te conhecemos, a gente pode dizer num culto como este: eu pertenço a Deus. A minha vida está escondida em Cristo, em Deus, nas regiões celestes. É caso de amor, é caso de pertencimento, e por tudo isso, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fez essa declaração de amor ao teu povo Israel. Mas Cristo Jesus veio a esse mundo e instituiu um novo Israel. Nós fazemos parte desta grande família de pertencimentos, no plural. E é tão bom estarmos em tua casa e dizer que esse teto é nosso, que esse lugar também é nosso. Como é bom estarmos em tua casa, mas acima de tudo, como é bom pertencermos ao Senhor. E Pai de amor, eu lhe peço para concluir, ó Deus eterno, se alguém nesse auditório tem dúvidas desse pertencimento, tira as dúvidas, enche esse coração de amor, e na manhã desse dia dê certezas
de pertencimentos. Porque se não tivermos esta verdade absoluta no nosso coração, a vida não vale a pena ser vivida. Pai, eis aqui uma pequena parte daqueles que pertencem ao Senhor na face da terra. Junto com os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, queremos te dizer na manhã deste domingo que nós pertencemos ao Senhor. E isto é suficiente para nós. Isto enche o nosso coração de alegria. Por isso, Pai, despeça agora o teu povo com a tua bênção e com a tua paz. Porque nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.